Para contextualizar a porção que Deus tem para nós hoje, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu quero que você me acompanhe nessa viagem do tempo. Não é muito longe, não. Vamos voltar alguns meses, tá? E vamos chegar até o final do ano de 2022. Final do ano 2022. Não faz muito tempo, né? Menos de um ano. Final do ano de 2022, naquela época em que a gente começa a fazer a programação para o ano que vem. Algumas pessoas fazem a listinha das metas para o ano, né? Listinha cheia de coisas para fazer: perder peso, sair das dívidas, várias metas, mudar de emprego, perder peso, vida mais saudável, perder peso, uma vida emocional mais equilibrada. Eu já falei perder peso? Falei, né? Perder peso, né? Não é assim que a gente faz, né? Ir para a academia, fazer atividade física, perder peso. E aí um amigo meu, uma vez ele disse assim: rapaz, no início do ano eu tinha meta de perder 20 quilos. Hoje nós estamos no final de outubro e a minha meta é perder 25 quilos. Ou seja, ele tinha ganho 5, né? Mas a gente faz aquela nossa listinha, né? E nós criamos alvos para o ano seguinte. E isso é muito bom, querido. Isso é muito importante. O problema é que na maioria dos casos, no decorrer do ano, a gente se perde. A gente desfoca daquilo que a gente prometeu para nós mesmos. E aí acontece como esse meu amigo, né? Sai da dívida, estou devendo R$1.000. Aí chega no final do ano, sai da dívida, Senhor, estou devendo 1.500. E por aí vai. A gente tem essa mania de desfocar. E eu, como eu ministro também muito na área de finanças, eu entendo como as pessoas se desfocam, porque às vezes elas têm uma dívida hoje e dizem: puxa, eu preciso pagar minha dívida. Queridos, você não paga dívida em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Geralmente, para você pagar uma dívida, é um tempo longo de muita disciplina. E com Deus não é diferente. E esse contexto de reflexão inicial que eu quero trazer para vocês, desde aquela listinha do final do ano, ele é importante porque se uma lista de final do ano, ela importa para nossas vidas, imagina aquilo que você tem meta, aquela meta que você estipula para alcançar os céus. Ou você não estipula? Ou você não tem meta? Ou você não tem lista? Se a gente tem uma listinha para emagrecer e não tem uma listinha para crescer espiritualmente, algo está errado. Percebe como a gente precisa deixar de orar pensando no eu? Percebe como a gente está entrando num outro nível de oração que vai extrapolar para toda a igreja? E se você faz todo final do ano a sua listinha: preciso sair das dívidas, eu preciso emagrecer, eu preciso passar no vestibular, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer isso, e você não faz uma lista: preciso ler mais a minha Bíblia, preciso ter mais comunhão com Deus, eu preciso me aproximar mais do sagrado, eu preciso ter uma santificação maior. Opa! Tem algo de errado. Tem algo de errado. E essa é só uma introdução para a gente entrar no texto. O nosso título de hoje é Prosseguindo para o Alvo, tá? E está baseada lá em Filipenses. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler o verso 14, um versículo apenas. Filipenses capítulo 3, verso 14 diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apenas esse versículo é suficiente. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado
celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, não há nenhuma pessoa, nenhuma na face da terra, que olhe para trás e não tenha em mente algo que ela poderia fazer diferente, ter feito diferente, algo que ela poderia ter mudado, algo que ela se arrependesse. Não existe. Enquanto estamos na terra, enquanto estamos amadurecendo, enquanto estamos crescendo, fizemos algo de errado lá no passado. E às vezes não tão passado assim. Uma vez eu vi na televisão, um ator famoso estava fazendo aniversário, e num desses programas de palco, estavam comemorando o aniversário dele. Ele fazia 70 e poucos anos, e deram o microfone para ele, e ele disse: eu não me arrependo de nada do que fiz, faria tudo de novo da mesma forma que fiz. E recebeu um aplauso enorme. E eu olhei e disse: meu Deus, ou ele não está sendo sincero, ou ele não está sendo profundo. Porque se ele fosse sincero, ou se ele fosse profundo, ele ia achar muitas coisas que ele poderia ter feito diferente. E assim somos nós. Tem algo lá no passado, sempre tem. Às vezes tem algo lá no passado chamado ontem, em que a gente errou, que a gente fala: meu Deus, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse me calado. Mas o que Paulo quer dizer, ele está dizendo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa que o Espírito me comunica nessa passagem é algo estarrecedor. Estarrecedor. Estarrecedor porque Paulo começa um versículo dizendo: prossigo para o alvo. E prossigo para o alvo significa, quando você pega essa palavra no original que está na Bíblia, diz dar seguimento, levar adiante, retomar projetos que estavam parados, continuar. E Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo. E por que isso é estarrecedor? Porque Paulo estava preso. Uau! Paulo estava preso e escreve uma carta que, aliás, é considerada a carta da alegria, Filipenses. Ele escreve uma carta da alegria para a igreja de Filipe. E nessa carta ele diz assim: prossigo para o alvo. Mas Paulo tinha todos os motivos para falar diferente. Paulo tinha todos os motivos para falar: queridos, continuem a obra. Queridos, deem seguimento no que nós começamos. Queridos, prossigam. Queridos, não parem aquilo que começamos. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz: prossigo para o alvo. Que coisa tremenda e estarrecedora. Estarrecedora. E por que isso é estarrecedor? Porque por muito menos nós, e eu me incluo nesse meio, nós abrimos mão das nossas metas e dos nossos objetivos. Por muito menos. Já pensou? Você já pensou naquelas metas que você abandonou por muito menos? Então, quando Paulo fala prossigo para o alvo, Paulo está me dizendo assim: olha, nada é capaz de me parar, nada é capaz de tirar a meta que eu fiz, nada é capaz de fazer com que me aprisione de prosseguir para o alvo que eu tenho. Ei, o que está te fazendo parar? O que está te aprisionando? Será que você está focado no alvo? Será que existe algo que está te impedindo de prosseguir para o alvo? É estarrecedor a gente refletir sobre isso olhando para nós, lendo a Bíblia e olhando para nós,
Quando eu estava meditando nessa palavra, eu disse: Senhor, perdão, Senhor. Perdão por quantas vezes eu abandonei o alvo. Perdão por quantas vezes eu parei de caminhar. Queridos, é assim em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você acorda de manhã dizendo: eu vou amar minha esposa, e por causa de uma resposta, e aí você diz: eu vou amar minha esposa. Qual é a sua lista de meta? Amar a esposa. E às vezes por uma resposta ríspida de lá para cá, você risca essa meta da sua lista e diz: não, agora eu vou ter que responder à altura do que ela me falou. Ney, a tua meta é amá-la. Como nós desistimos das nossas listas de metas por pouquíssimas coisas. E eu não vou nem falar em trânsito, porque o trânsito é onde é o espelho do nosso abandono de metas. Você entra no carro e diz assim: eu vou botar um louvorzinho e vou até o meu destino final só ouvindo o louvorzinho. Na primeira fechada você desce da cruz, fala aquele nome, né? Então, rapaz, sua meta não era chegar lá louvando? Continue, prossiga para o alvo. Mas isso me leva a uma reflexão. Qual é a reflexão? Existe um alvo. Existe um alvo. Nem todos os cristãos se dão conta de que existe um alvo. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: um cristão sem alvo é como um navio sem rumo. Se você pegar eu não vou nem falar um navio, mas uma jangada, se você pega a jangada, baixa as velas, tira qualquer motor e tudo, a jangada vai para onde o vento levar. Por isso, não seja você um cristão Zeca Pagodinho, deixa o vento me levar, não. Leve você, o seu barco, para onde ele deve ir. Você tem um alvo? Qual é? Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido o teu alvo? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. A segunda pergunta é: você tem prosseguido nesse alvo? Quando se fala de objetivos de vida, a gente tem na ponta da língua, né? Irmão, qual é o teu objetivo de vida? Ah, meu irmão, meu objetivo de vida é me aposentar. Ah, meu objetivo de vida é constituir família. Ah, meu objetivo de vida é passar de ano. Aí no ano que vem o objetivo é passar do outro ano, né? E no outro ano aí faz o vestibular. Sempre os objetivos de vida. Todos nós temos aqui. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai ter pelo menos um logo assim na ponta da língua. Meu objetivo de vida agora é curar de uma dor que eu estou sentindo aqui no ombro. E assim vai. Mas quando a gente pergunta qual o teu alvo como cristão, a gente cala e a gente se pergunta: será que eu tenho? Qual tem sido? Qual tem sido o meu alvo? Poucos cristãos têm a resposta rápida em mente. E muitas vezes, se tem, é porque usa jargões como resposta. Ah, pastor, meu alvo é Cristo. Ok, querido. Se o teu alvo é Cristo, você tem investido para atingir o teu alvo? Quanto você tem investido para atingir o teu alvo? A gente costuma dizer aqui na casa de oração, e quem é membro aqui sabe, que não existe nenhum jardim bonito em que por trás tem um jardineiro dedicado e trabalhador, em que invista muito no jardim. Não existe. Todo jardim bonito, existe um bom jardineiro atrás, por trás. E assim também é todo casamento. E assim também é toda a vida do cristão. Se você não está investindo na sua vida como cristão, você está errado. Você está errado.
Você tem perseguido e prosseguido para o alvo? Ah, pastor, mas eu estou terminando medicina e não tem sido muito fácil para mim. O senhor sabe, pastor, curso de medicina é muito difícil, é complicado. Ah, pastor, mas eu estou num emprego novo, pastor, e aí é muito complicado, é muito trabalho. Ah, pastor, mas eu estou saindo de um divórcio, seja lá o que for, pastor, é muito difícil. Ei, Paulo estava preso. Qual é a tua desculpa mesmo? E deixa eu te dizer uma coisa, as prisões há 2000 anos atrás não eram como as prisões de hoje. As prisões de hoje são péssimas. Isso apesar de direitos humanos, apesar de presídios humanizados, as prisões de 2000 anos atrás, muitas vezes era uma bola de ferro no pé da pessoa e um calabouço. Isso quando não tinha os açoites, que eram muito constantes. Mas nada disso foi capaz de parar Paulo. Vai ser um curso de medicina que vai te parar? Vai ser um emprego novo que vai te parar? O que tem te parado? Paulo estava preso. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que o único livre nessa história era Paulo. Porque nós estamos muitas vezes presos no nosso dia a dia, presos nas nossas ignorâncias ou na nossa ignorância com relação ao alvo, presos na falta de iniciativa de sair da inércia, e Paulo não. Paulo era o único livre na história. E deixa eu te dizer uma coisa, quando eu chegar no céu, que eu sentar na mesa com meu irmão Paulo, eu vou fazer uma pergunta para ele, sabe? Eu não vejo a hora de chegar esse momento. Quando eu estiver partindo o pão ali com Paulo, Paulo quer um pedacinho? E ele vai dizer, oh querido, tal. Eu vou dizer, Paulo, posso te pedir um favor? Eu acho que ele vai dizer, claro, né? Eu vou dizer, Paulo, canta para mim o hino que você cantou, que derrubou as paredes da cadeia. Eu vou dizer isso para ele, porque eu já li essa história em 3D várias vezes. Mas a única coisa que eu não consegui ver em 3D, ou aliás, ou ouvir em 3D, foi o louvor do Paulo cantando. E eu tenho essa curiosidade. Eu vou dizer, Paulo, canta para mim o louvor que você cantou com Silas na cadeia, que fez as paredes derrubarem. Canta para mim, deixa eu ouvir, Paulo. Só uma vezinha, vai. Porque Paulo, mesmo preso, era mais livre do que qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Prossigo para o alvo. Amado, nenhuma prisão é suficiente para aprisionar aquele que está livre em Cristo. Se você está livre em Cristo, livre está. Nada é capaz de lhe aprisionar. Ei, pastor, mas eu tenho um vício tão grande, querido, você não está em Cristo. Pastor, mas então você não está em Cristo. Por isso que a gente precisa discernir bem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está falando de coisas materiais, não está falando de emprego, não está falando de nada. Está falando que o Senhor é o teu pastor e você agora é suficiente, é pleno nele, você é total nele, nada vai te faltar para que ele seja o seu pastor. Mas a gente tem a mania de olhar para o nosso ego e falar, mas aí eu não tenho um bom salário. Nem um bom salário e nem é pleno nele. Porque se está sentindo falta do complemento salarial, é porque você não está nele. Percebem? Nenhum cristão que está plenamente em Cristo está preso por nada. Nada. E Paulo não estava preso. Paulo estava livre. Muitas vezes nós é que estamos presos.
Outra coisa que me chama a atenção no texto é que quando Paulo fala em alvo em Filipenses, ele me remete à direção de vida. E quando você fala em direção de vida, duas coisas vêm à mente. Primeira, alvo, e segunda, governo. Alvo e governo. Alvo fala onde você quer chegar, e governo fala de como você deve chegar. Uma coisa é você ter o alvo, outra coisa é você ter o governo. Ei, entenderam o alvo até aqui? Agora vamos passar para o governo. Se você tem o alvo, agora você precisa do governo para chegar no alvo. Você governa a sua vida. Lembra do trânsito? Podem lhe fechar, podem buzinar, podem fazer, o governo está com você, querido. Não entrega o governo para ninguém. Se você tem um alvo, pegue o governo e governe a sua vida até chegar ao alvo. É isso. Eu tenho treinado muito isso, porque eu sou Pedro, eu sou explosivo, eu sou daquele tipo que primeiro fala e depois pensa no que falou. Pedro era assim, e eu estou trabalhando nisso. Eu chego no trânsito, às vezes o cara me fecha 2 vezes, aí eu... Senhor, obrigado porque resolvido está. Já está resolvido, Senhor. Ele vai para o caminho dele, eu vou para o meu caminho, Senhor, e eu consigo agora manter o meu alvo. Nem olho para o lado, para ele não achar que eu estou afrontando. Mas como nós andamos desgovernados, entregando o governo das nossas respostas, entregando o governo dos nossos olhos, entregando o governo da nossa mente para qualquer coisa que acontece. Ei, se você está no computador, aparece um pop-up lá, ei, o governo é teu. O inimigo, ele pode até lhe tentar, mas o inimigo não tem poder nenhum para lhe fazer pecar. Somente a sua atitude é que vai legitimar o pecado ou não, não é o inimigo. Por isso mantenha o governo. O inimigo tenta Jesus e Jesus mantém o governo. Arreda Satanás. E o inimigo diz, transforma a água em pão, e Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo assim, eu tenho o governo, eu tenho o governo. E aí nós aprendemos aqui algo que para mim foi uma chave, que pecar não é só você fazer algo errado. Pecar é você fazer algo que não está nos planos de Deus. É muito mais profundo do que a gente pensa. Porque quando você pensa, pegar um navio e ir para Tarsis é pecado? Não é pecado. Mas pegar um navio e ir para Tarsis, quando o plano de Deus é para que você pegue o navio e vá para Nínive, aí é pecado. Então, escaneia e esquadrinha a tua vida, porque muitas vezes você não está fazendo nada de errado, mas às vezes você está pecando muito. E quando a gente aprende isso, meu querido, quando você vai entrando em níveis mais densos, né, você diz, meu Deus, eu estava achando que eu estava até indo bem, e agora eu vou ter que refazer todo aqui o meu boletim. Eu achava até que eu estava com umas notinhas boas aqui diante dos céus, e agora já estou reprovado de novo. É assim, se você fizer algo profundo em você, você vai detectar que você precisa melhorar muito. Transformar pedra em pão é pecado? Não é pecado. Principalmente para quem tem poder de transformar pedra em pão. Mas lá no final do texto você vai ver que quando o diabo vai embora, a Bíblia diz que anjos vieram e o serviram. Opa, se anjos vieram e o serviram, então o propósito de Deus era que Jesus ao final do jejum fosse servido por anjos. Agora sim, transformar pedra em pão passa a ser pecado. Porque não era o propósito de Deus. Estar fora do propósito é pecado. Esteja onde você estiver. Você pode estar passando férias em Paris,
Se Deus falar assim: ei, volta para Fortaleza, querido, a partir daquele momento você está em pecado. Então é alvo e governo. Você tem que governar. Você tem que dizer: não, não é assim. Não é a vida que me leva. Eu não sou o crente Zeca Pagodinho. Eu tenho o governo da minha vida. Paulo está dizendo que ele é um cristão que toma governo da sua própria vida. Ele pega no leme, ele pega na direção. Quantas famílias o marido já entregou o leme da sua casa? Quantas? Quantas famílias o marido já entregou o governo? Como existe cristão desgovernado hoje, queridos? Como existe cristão sem governo? Cristão que não toma governo da sua própria vida. Cristão que não vive as disciplinas espirituais. Cristão que não sequer lê a Bíblia. Cristão que sequer ora. Cristão que sequer tem intimidade com Deus. Às vezes a gente vê aqui irmãos que a gente diz: puxa, como o irmão cresceu. Olha, nesse ano eu posso dizer que o irmão cresceu muito. Maravilha, olha, o irmão está em outro nível. Que maravilha, como ele cresceu em Jesus. Mas tem outros que a gente diz assim: quando será? Quando será? O irmão parece que não cresce. Há quanto tempo esse irmão está estagnado, parado, sem nenhum crescimento? E pior, existem outros que a gente pensa assim e detecta: esse está retrocedendo. Meu Deus, é triste falar isso num púlpito. É triste falar isso quando Deus nos encarrega e nos dá a responsabilidade de pastorear um rebanho, e você olhar uma das ovelhas que tanto você ama retrocedendo. E você chama, e você vem, e a gente tem exemplos aqui dentro de casa. Dentro de casa. E você vê, você chama, você puxa: vem meu irmão, vem para cá. E a pessoa retrocedendo. É triste ver pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus, um dia viveram um amor do primeiro amor tremendo, uma paixão, um fogo tremendo, e hoje estão apagadas, retrocederam. Sabe, uma das coisas que eu mais oro quando eu vou ministrar um casamento, celebrar um casamento, é dizer: Senhor, que a chama da paixão nunca se apague. Porque a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com tudo. Mas não se acostume com aquilo que Deus não quer que você se acostume, querido. E deixa eu te dizer uma coisa: não se acostume no nível que você está, porque existem níveis mais profundos. Eu demorei a entender, depois que eu entendi, eu demorei a praticar, mas hoje eu não saio mais desse lugar. Por quê? Porque eu sei que, em última instância, é até para o meu ego, que é bom para mim. Então, ainda que você seja egoísta, querido, siga por aí. Siga por aí. Se você for fazer um estudo dos personagens bíblicos, você vai encontrar várias características em cada um deles. São bem diferentes. Pedro era sanguíneo. Pedro falava e depois ele pensava. Mas quando uma pessoa com as características de Pedro, ela está sob o domínio do Espírito Santo, ela passa a ser útil naquilo que ela é. Você não precisa mudar aquilo que você é. Você precisa deixar-se ser dominado pelo Espírito. É diferente. Porque às vezes você fala muito e diz: eu preciso parar de falar, eu preciso parar de falar. Não, querido. Deixe dominar-se pelo Espírito, que você vai começar a falar na hora certa. Tanto que Pedro primeiro fazia, depois falava.
que quando Jesus ascendeu aos céus, eles estavam lá sem saber o que fazer. Quando Pedro viu um púlpito, Pedro fez assim, ó: igreja, é o seguinte, esse Cristo que vocês estão ouvindo falar, não sei o que. Então Pedro correu. Mas na hora de discipular, na hora de escrever carta, querido, aí era Paulo. Porque Paulo, quando vai dar uma bronca nas pessoas, Paulo diz: amados cristãos de Éfeso, meus queridos, uma felicidade imensa falar para vocês. Pedro jamais começaria uma carta assim. Mas você vê muitas diferenças entre eles, mas existe algumas características em comuns também. E uma delas, eu quero destacar uma das características comuns dos personagens bíblicos aqui. Eles eram focados. Focados. Se você olhar e estudar cada personagem bíblico, você vai dizer: meu Deus, como esse homem era focado. Paulo era um discípulo de Cristo focado, que prosseguia para o alvo e não retrocedia de forma alguma. Olha o que é que ele diz lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, olha o que é que Paulo diz lá. Esse homem focado, ele diz o seguinte: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Olha o que ele está falando, ele está falando aqui de conversão, tá? Então ele está falando do primeiro amor. Então ele está voltando, olha como ele era focado, ele está voltando lá no passado cristão das pessoas. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente, olha só, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Meu Deus, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Verso 35: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Olha aqui, ó, por isso permaneçam focados. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, manter-se focado, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, algumas versões não tem o meu aí, algumas versões, não sei qual é que está passando aí, algumas versões dizem: mas o justo viverá pela fé. Algumas versões dizem: o meu justo. E se retroceder, olha, presta atenção, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Ei, que time você está jogando? Claramente aí Paulo está falando de dois times: o time dos que retrocedem e os times dos que perseveram. Qual tem sido o teu time? Qual time você está jogando? Eu já vou adiantar esse campeonato para você, querido. Não estou falando de Sul-Americana, não. Esse campeonato já tem um vencedor. Esse campeonato já tem um vencedor. Aqueles que perseveram para o alvo, aqueles que prosseguem para o alvo. Retroceder é pecado. É pecado. Sabe o que Paulo está dizendo? E se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, aquilo que não agrada a Deus é pecado. Então é um pecado. Até porque te distancia de Deus. Mas muita gente que para agradar o mundo tem desagradado a Deus. E como tem gente feito isso, fazendo isso, se calando para agradar o mundo
e desagradando a Deus, deixando de dar passos adiante para agradar o mundo, desagradando a Deus. Outro exemplo de perseverança, outro exemplo de gente focada foi Josué. Josué tinha um foco tremendo, estava vivendo num tempo em que todos estavam estagnados ou retrocedendo, e aí lá em Josué capítulo 24, Josué vai tomar o governo da casa dele, e Josué diz algo tremendo. E eu estou dizendo, queridos, que não era só Josué que estava, não era só uns poucos não. Todo o povo de Israel estava estagnado e retrocedendo. E Josué toma a palavra e Josué diz lá no verso 14, diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ei, tem muito Deus que a gente está adorando que são deuses dos nossos antepassados. Deixa eu fazer um parênteses aqui nessa passagem. Regina chegou a pegar isso aí. Na casa dos meus pais tinha umas imagens assim, umas imagens de santo. Quando eu me converti, toda vez que eu entrava ali no quarto que tinha aquelas imagens, eu orava, mas eu respeitava meus pais que ainda criam naquilo. Meu pai aceitou a Jesus numa dor, como a nossa irmã Tatiana falou, teve uma perna amputada e faleceu. Minha mãe aceitou a Jesus, e aí eu disse: agora é a hora do discernimento. Mãe, vamos nos desfazer dessas imagens. E foi uma luta. Foi uma luta. Para mim, nem tanto, mas para ela, porque ela estava mais impregnada do que eu. E eu entendi. Mas teve uma coisa que a minha mãe fez. Minha mãe foi obediente. Vamos, meu filho, vamos nos desfazer. Afinal, nós somos crentes agora, né? Minha mãe era muito engraçada, né? Ela disse: somos, mamãe, somos crentes agora. E crente não adora imagem não, né, mamãe? Eu disse: não, não, mamãe. Crente adora o Deus vivo. É isso que nós adoramos. Ela disse: pode se desfazer, meu filho. Mas eu notei que a minha mãe estava lutando e quebrando gerações. Gerações, porque uma vez a minha mãe me disse assim: meu filho, tenha paciência comigo, porque eu fui criada assim. Quando eu estava saindo mocinha, e perto da minha casa tinha uma igreja de crente, e a minha mãe dizia assim: olha, Rita, quando você passar em frente, quando você passar perto da igreja do crente, você muda de calçada, viu? Então eu fui criada assim, filho, tem paciência comigo? Eu disse: toda, mamãe, toda. Mas chegou um momento que a minha mãe disse assim: filho, pode jogar, porque agora eu confio no Deus vivo, no Deus maravilhoso. Claro que eu vou fazer aquela pergunta para Paulo depois de dar um cheiro na minha mãe. São coisas de filho que ama, né? No céu não sei nem se vai ser assim. Eu sei que vai ser, é muito bom, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado. É isso que eu sei, querido, e é nisso que eu confio. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15. Se porém, olha, presta atenção, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Isso é ser focado. Isso é ter foco. Então, querido, não fique estagnado. Nem seja você aquele que retrocede. Seja como Paulo, que mesmo preso continua perseguindo o alvo. E quando Paulo diz assim: prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, eu vejo uma ligação aqui muito forte com 1 Coríntios 9. A Bíblia, ela muitas vezes um colchão de retalhos, que você vai juntando umas coisas, você vai tendo um entendimento muito mais profundo. Coríntios 9, verso 24, Paulo diz assim: vocês não sabem que
De todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha a disciplina aqui, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Querido, no final da corrida tem um prêmio. Tem um prêmio. Sabe? Às vezes as pessoas pensam que é aquela passagem que diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aí alguém pensa assim: puxa vida, então se eu estou sendo fiel nesse empreguinho que eu tenho, com certeza Deus vai me dar um emprego melhor. Ou se a pessoa diz assim: se eu estou sendo fiel nessa casinha que eu vivo hoje, com certeza Deus vai me dar uma casa melhor. Ei, querido, não é nada disso. Você acha que o emprego melhor é muito para Deus? Você acha que uma casa grande é muito para Deus? Não, o que Deus está dizendo assim é o seguinte, ó: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Esse muito é a glória. É a glória. Porque você pode ser o homem mais rico do mundo, é pouco para Deus. Independe de quanto você ganha, é pouco para Deus. Você está sendo testado no pouco que Ele te colocou. Seja muito para um, seja milhões para outros, para Deus é pouco. E Ele está dizendo: ei, eu estou te testando naquilo que eu te coloquei. Agora, se você for fiel nesse pouco, Senhor, mas eu estou tão rico. Mas se você for fiel nesse pouco aí, no muito te colocarei. É a glória. É a glória do Senhor. Sabe por quê? Eu não corro para atingir uma casa nova. O meu alvo não é uma casa nova. O meu alvo não é um salário menor. O meu alvo é a glória. É a presença do Pai. Esse é o meu alvo. Esse é o muito que eu quero. O resto é pouco. Paulo tinha uma característica muito latente nele. Paulo corria para receber o prêmio. Ah, querido, eu quero essa característica para mim. Tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito também, Jacó. Jacó era um usurpador, Jacó era um enganador, Jacó tinha milhares de defeitos. Jacó já nasceu grudado no pé de Esaú, no calcanhar de Esaú. Jacó usurpou a bênção de Esaú, mas Jacó tinha uma característica que eu digo: eu quero para mim. Jacó era ávido por bênção. Rapaz, Jacó tinha uma sede por bênção tão grande que quando apareceu o anjo na frente dele, ele se atracou com o anjo e disse: vai não, vai não. Agora presta atenção, um anjo derrotou 180 mil soldados assírios. Um anjo derrotou 180 mil soldados assírios. Jacó se atraca com ele. E aí Jacó começa a lutar com ele. E aí sabe o que acontece? Jacó morre. Não, pastor, lá não disse que morreu não, morreu. Porque Jacó ficou lá e agora saiu Israel. Às vezes a gente precisa morrer para receber a bênção, querido. Às vezes a gente não recebe a bênção porque a gente está vivo demais. E Deus diz: ei, eu preciso matar você. Jacó entra para lutar com o anjo e quem sai é Israel. Já não serás mais Jacó, mas agora serás Israel. Está disposto a morrer? Mas eu estou falando de morrer, é o seu ego. Eu estou falando de morrer, é o seu eu. Eu estou falando de morrer, é o seu vaso, que precisa ser quebrado em um vaso novo. E sabe qual é a minha oração? Põe um anjo na vida dos meus irmãos. Põe um anjo no caminho dos meus irmãos, Senhor. Primeira oração. Segunda oração: abre os olhos dos meus irmãos para ver esse anjo. Abre os olhos dos meus irmãos para ver esse anjo. Terceira oração: dá coragem para os meus irmãos se atracarem com o anjo. Quarta oração: mata os meus irmãos, Senhor.
A começar por mim, Deus. Quinta oração. Que nasça um novo Israel dentro de cada um de nós, aleluia. Precisamos que renasça esse novo Israel dentro de cada um. Paulo corria para um prêmio, mas não era qualquer prêmio não, querido. Não era o pouco não. Ele não estava sendo fiel no pouco para ganhar o mundo, o muito desse mundo não. Paulo corria para o prêmio para ganhar a coroa que dura para sempre. E Paulo diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aqui está implícito esforço. Qual tem sido o teu esforço? Aqui está implícito, aliás explícito, treinamento rigoroso, porque ele diz: é verdade que cada um de nós tem o seu ritmo. Cada um. Eu não posso exigir o meu ritmo, o ritmo de outra pessoa. Tem gente que é mais rápida do que eu, tem gente que é mais devagar do que eu. Ok, mas ficar parado não é ritmo. Ficar parado não é opção. Imprima o seu ritmo e comece a sua corrida. E uma das coisas que é necessária, querido, eu já vou encerrar, tem algumas coisas ainda para dizer, mas eu vou encerrar. Uma das coisas que é necessária para prosseguir é deixar as coisas para trás. Que coisas são essas, pastor? Tudo o que te afasta de Deus. Tudo. Tudo o que tira o teu foco dele. Tudo. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus por vários fatores. E um deles, quando Davi vai enfrentar Golias, que Davi chega, nem guerreiro ele era. Ele foi levar um pouco de pão e de queijo para os irmãos. Guerreiro eram os irmãos. Mas quando ele chega no arraial de Israel, e que ele olha aquele gigante, e o povo todo estagnado por causa da voz do gigante. Davi diz: quem é? Esse aí é o gigante que está ameaçando todo mundo. Mas o rei disse que vai isentar de imposto. O rei disse que vai dar a filha dele de casamento. Sabe o que Davi faz? Ele está olhando para o gigante. O que o rei disse? O rei disse que vai dar imposto, vai libertar de imposto, vai isentar imposto. O rei vai dar a filha dele. Eu enfrento esse gigante aí. Davi, mas olha para o gigante. Davi, olha para o gigante. Olhar para o gigante? Eu estou olhando para as promessas do rei, querido. Como é que eu vou olhar para o gigante se existe promessa do rei? Ei, muitas vezes você está estagnado porque você está olhando para os gigantes. Tira a visão do gigante e olhe para as promessas do rei. Quando você olha para as promessas do rei e você luta as promessas do rei, não tem gigante que suporte. E Davi comprova isso quando ele vai enfrentar o gigante. Ele diz: você vem contra mim com espadas e dardos, mas eu vou com você com a força de Deus. Como estamos fixados nos gigantes dessa vida? Qual é o teu gigante? Qual é o teu gigante? Para de olhar para o gigante, olha para as promessas do rei. Para de viver no passado. Sempre para entrar no novo, você precisa abandonar o velho. Em tudo. Você sabia de uma coisa? Você sabia que quando você nasceu, você precisou abandonar algo? É claro que alguém abandonou por você. Mas você precisou, para você entrar nesse mundo, você precisou sair da placenta. Até nas pequenas coisas, quando você está em sintonia com Deus, nas pequenas coisas você diz: puxa, isso é espiritual. Quando você está na sala e você quer ir para o quarto para dormir, você precisa abandonar a sala. Você diz: eu vou abandonar a sala e agora eu vou para o quarto. Por que eu estou dizendo isso? Porque você já pensou, isso é um exemplo básico para todo mundo entender. Estou sendo bem rasteiro e bem didático para que todo mundo entenda. Mas imagine que você quer ir para o quarto e diz assim: eu quero ir para o quarto, mas eu não quero sair da sala. Peraí. Pronto, agora eu estou no quarto e na sala. Oh, maravilha, eu quero ir para o quarto, mas eu não quero sair da sala. Ei! Vai para o espiritual agora.
Se você quer atingir um nível mais profundo, abra mão do nível que você está. Se você quer atingir um ambiente mais profundo, saia do ambiente que você está. Abandone o ambiente que você está. É disso que nós estamos falando. E deixa eu te dizer uma verdade, querido. Só ama o passado mais que o presente aquele que não está caminhando o rumo certo. Porque aquele que está caminhando para o rumo certo, ele não tem como amar mais o passado. É por isso que quem está em Cristo Jesus, quem está andando no caminho, ele não ama mais o seu passado, não ama mais os seus vícios, não ama mais os seus amores de outrora. Mas se você ainda está focado no passado, se você ainda está amando o seu passado, você não está no rumo certo. A mulher de Ló, ela foi destruída porque amou mais o passado do que o novo que Deus tinha ofertado para ela. Ela não foi destruída simplesmente porque olhou para trás, não. Ela foi destruída porque ela quis retroceder. Agora olha o que Paulo está dizendo. Presta atenção, nós estamos caminhando aqui em Paulo, tá? A mulher de Ló, ela foi destruída, não foi porque ela olhou para trás, foi porque ela desejou retroceder para o passado. E o passado dela era o quê? Pecado. Olha o que Paulo diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Percebe por que ela foi destruída? A mulher de Ló morreu porque retrocedeu. Que você não seja contado entre os cristãos que retrocedem, mas que você seja contado entre os cristãos que prosseguem para o alvo. Pode subir o louvor aqui. Por isso, querido, a gente sempre tem dito aqui: ei, esquece a Sul-Americana que acabou ontem, tá? Acabou ontem a Sul-Americana. Nós sempre temos dito aqui: leões andam com leões. Tem nada a ver, hein? Leões andam com leões. Cristãos andam com cristãos. Sabe por quê? Porque os dois estão prosseguindo para o alvo. Ei, quer arrumar um namorado? Pergunta se ele é cristão. Aliás, não pergunta não. Testa se ele é cristão. Caminha com ele. Se não for cristão, abre mão. Meu filho está na época de namoro. Eu digo para ele: filho, eu vou te pedir uma coisa só. Aí ele: o quê, pai? Aí eu converso com ele sobre isso. Eu disse: filho, você está na época de namoro e tal, eu vou te pedir uma coisa. Não vá buscar a sua herança no Egito. A sua herança, filho, não está no Egito. A sua herança está em Jerusalém, filho. Você entendeu, filho? Entendi, pai. O que eu quis dizer, filho? Que eu preciso de uma mulher cristã, não é isso, pai? Eu disse: exatamente, filho. A sua herança está em Jerusalém. Você pode escolher, filho, a mulher que você se agradar, desde que esteja em Jerusalém. Por isso que quando Eva estava no Éden, quando Adão estava no Éden, Deus disse: de todas as árvores poderei comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se comerdes, certamente morrerás. Eles tinham a opção de ter qualquer um, mas eles foram escolher o proibido. Por isso que muitas vezes quando a gente vai buscar alguém no Egito, Deus diz assim: puxa vida, tem tanta gente em Jerusalém, tanta gente em Jerusalém. Eu quero encerrar aqui. Eu ainda tinha algumas coisas para falar, mas eu vou encerrar, queridos. Existe um avivalista chamado Leonard Ravenhill. Ele foi um grande avivalista. Só para vocês terem uma ideia, Leonard Ravenhill escreveu alguns livros. Olha os livros que ele escreveu: Por que tarda o avivamento? Oração do avivamento, Sedentos por avivamento,
Será que ele era um avivalista? Era um homem que tinha uma sede de Deus tremenda. Leonard Ravenhill morreu e foi enterrado num cemitério no Texas, cemitério Garden Valley. E nós temos um irmão querido que foi lá no Texas e foi visitar o túmulo de Leonard Ravenhill. E lá no túmulo de Leonard Ravenhill existe uma frase, que quando esse nosso irmão viu essa frase, ele se prostrou e disse: meu Deus, esse homem morto está pregando mais do que eu vivo. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele chegou no túmulo de Leonard Ravenhill, irmão querido nosso, e ele se prostrou, leu o que estava escrito lá e disse: esse homem morto está pregando mais do que eu vivo. Olha o que está escrito no túmulo de Leonard Ravenhill. Na verdade é uma pergunta. As coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? Eu confesso que muitas vezes não. As coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? Queridos, quando eu olho para mim e quando eu me esquadrinho, só tem uma coisa que eu posso dizer para Deus: me perdoa, Deus. Mas existe outra coisa que eu quero falar para Deus nessa noite. Eu quero prosseguir para o alvo. Ainda que eu não saiba como, ainda que eu não saiba como recomeçar, ainda que eu não saiba como fazer, ainda que eu não saiba qual o primeiro passo, Senhor, o meu coração quer seguir para o alvo. E querido, se você entendeu essa mensagem e o seu coração também quer seguir para o alvo, ainda que você não saiba como fazer, ainda que você não saiba como iniciar, ainda que você não saiba como dar o seu primeiro passo, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Não estou falando de você se converter, não estou falando de nada disso. Estou falando se você quer prosseguir para o alvo. E o alvo que nós estamos falando é um alvo claro e limpo e santo, é Jesus Cristo. Se você quer prosseguir para esse alvo e não parar por nada, manter a sua caminhada, manter o seu coração, vem aqui para frente. Nós queremos orar por você, queremos abençoar você, e para que você saia daqui com alvo estipulado, e não só com um alvo estipulado, que você saia daqui no desejo de prosseguir para o alvo. Aleluia! Deus é fiel. Deus há de cumprir aquilo que Ele mesmo promete. Isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é simplesmente do que um ato profético daquilo que você está entregando ao Senhor. E nesse momento você está entregando a Deus o seu coração. Senhor, cada um aqui presente, Senhor, entendeu a mensagem, Pai, e cada um aqui presente decidiu entregar o seu coração para prosseguir para o alvo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja cumprido o desejo do coração de cada um, porque assim como o desejo deles, Pai, é o teu desejo. E quando o céu encontra a terra, Senhor, os milagres acontecem, Pai. E nesse momento o céu está encontrando a terra, o coração de Deus nos céus, e está encontrando o coração desses homens na terra, Pai. E nós sabemos, Senhor, que nesse encontro, Senhor, é onde os milagres acontecem, Pai. Te pedimos pela vida de cada um desses presentes, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, guardando, Senhor, e que nenhuma prisão e que nenhum gigante, Senhor, seja capaz, Senhor, de impedir, Senhor, essas pessoas de prosseguirem para o alvo. Que nada, Senhor, que nada tire a liberdade dessas pessoas de caminharem e prosseguirem para o alvo que é Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, Senhor, em nome de Jesus, amém.